Sobre esse assunto, que sem dúvida é um dos grandes temas do dia de hoje, vou chamar a Théo Cury, porque, Théo, gostaria que você trouxesse qual é a opinião do atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre essa decisão de Gilmar Mendes. Vamos lá, Débora, boa tarde para você, para o Yuri Pita, ótima tarde para quem nos acompanha. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, é favorável a essa atribuição ser exclusiva da Procuradoria-Geral da República, uma instituição que ele comanda desde 2023, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com apoio no Supremo Tribunal Federal do ministro Gilmar Mendes. Paulo Gonet enviou um parecer ao ministro Gilmar Mendes no dia 9 de outubro, defendendo que essa atribuição seja da Procuradoria-Geral da República. A gente tem alguns trechos dessa manifestação enviada pelo procurador, começando com esse primeiro destaque em que Paulo Gonet diz o seguinte: num campo de ações diversas de cunho disruptivo, o pedido de impeachment contra integrantes do Supremo Tribunal Federal vem sendo reiterado em manifesto desvirtuamento da sua finalidade republicana e pouco escondendo do seu propósito retaliatório. Ou seja, diz o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, que nesse momento há um pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal apresentados de maneira reiterada, desvirtuados da finalidade republicana e pouco escondendo do seu propósito retaliatório. Ou seja, há um desvio de finalidade, há um excesso de pedidos e eles têm um objetivo de retaliação contra decisões cujas quais esses senadores ou outras pessoas discordam dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para embasar isso, ele prossegue que em outubro de 2025, nesse segundo trecho que a gente destaca, havia 78 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonet chama isso de banalização do instrumento, uma banalização da possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment. Diz ele, e esse trecho é muito importante, esses dados tornam cabido considerar que uma democracia substantiva deve ser capaz de resistir à utilização de instrumentos democráticos para alcançar propósitos autoritários, diz o Procurador-Geral. A gente vai para a página agora 23, em que Paulo Gonet afirma o seguinte: esse é um traço crucial distintivo da situação do magistrado sujeito à perseguição por crime de responsabilidade. Nesse momento, ele traça uma diferença entre os procedimentos, o processo de impeachment contra um presidente da República e contra os ministros do Supremo. Estar permanentemente sujeito, isso na página 23, estar permanentemente sujeito a que qualquer cidadão insatisfeito nos seus interesses possa acioná-lo criminalmente perante o Senado Federal não condiz com a tranquilidade desejada pelo Constituinte para que o guardião da Constituição, Supremo Tribunal Federal, desempenhe a contento a tarefa de que, quando necessário, ser contrário ao que quer e pensa a maioria da população por meio dos seus representantes. Isso se revela tanto mais exato na medida em que se percebe o caráter de alguns tipos dessa lei. A responsabilização, diz Paulo Gonet, do ministro do Supremo Tribunal Federal conta, portanto, com característica singular que se deduz da interpretação sistemática e teleológica da Constituição. Essa responsabilização, diz o Procurador-Geral, há de ter sentido fincado, prioritária e primacialmente no seu aspecto criminal, mais do que no aspecto político de avaliação do desempenho. E ele arremata na página 24 dizendo o seguinte: presente essas premissas, a necessidade de especial cuidado com as consequências institucionais da imputação a ministro do STF do cometimento de crime e dado o sistema constitucional típico de processo e julgamento por crimes atribuído a ministro do Supremo Tribunal Federal, há de se deduzir do sistema constitucional a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para deduzir a acusação por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Exatamente na linha do que defendeu o ministro Gilmar Mendes na decisão dele. Então, um parecer em que a Procuradoria-Geral da República reafirma e reforça
a sua atribuição de apresentar um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, balanceando e fazendo todas as ponderações entre o que existe de previsão legal para um impeachment de presidente da República, que tem, entre outras coisas, uma eleição para fazer com que esse presidente saia ou continue no poder, diferentemente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele também detalha todo esse procedimento, todas as etapas de ambos os processos e a necessidade de garantia de uma estabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Menciona, por exemplo, que quando há um afastamento de um presidente da República no meio de um processo de impeachment, há um substituto. No caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, caso haja o que existe hoje, essa previsão de afastamento de um ministro durante o processo de impeachment, não há um substituto, isso deixa o Supremo defasado. Obviamente que são 11 ministros de um lado e um presidente da República do outro. Theo, em 10 segundos, de quando é esse parecer? Importante você trazer essa informação. Parecer do dia 9 de outubro de 2025, praticamente quase 2 meses, e aí vem essa decisão agora do ministro Gilmar Mendes. E que vai ser debatida ali pelos demais ministros, quer dizer, debatida em parte, né? Porque, se eu não estou enganado, né, Theo, é um plenário virtual, não tem o debate ali tete a tete. Claro que pode haver votos divergentes, os ministros podem seguir caminhos contrários, mas a ver o que sai é diferente de se ter o debate em plenário por uma questão tão crucial quanto esta.